Todo mundo deseja ser feliz. Não existe uma pessoa sequer que não anseie, que não busque a felicidade, ainda que ela não perceba. E eu digo mais, é impossível alguém desistir da felicidade. E se você por acaso olhou para esse assunto, para essa tese que eu estou levantando aqui e falou, cara, isso é um assunto bobo, é porque certamente você não investigou a fundo esse assunto, você não investigou a fundo o que é felicidade. E é por isso que nesse vídeo aqui eu quero te convidar, em uma série de 4 vídeos, a percorrer por todo esse assunto, o que eu estudei sobre a felicidade, o que diz a ciência sobre a felicidade, o que diz os grandes filósofos sobre a felicidade, o que a gente pode fazer sobre a felicidade, como que a sociedade nos influencia, como que a gente pode aprender com personagens dos cinemas, quais são os erros que a gente comete quando busca a felicidade e um plano prático para que a gente possa realmente buscar e alcançar essa felicidade. E por isso eu começo te perguntando, quando é que você se percebe mais feliz? Quando é que você se sente feliz? É quando você, por exemplo, busca uma conexão espiritual com a sua fé. Às vezes você vai à missa e você sente ali uma proximidade com Jesus. E você crê, você participa do rito, você participa da celebração da missa. E ao participar ali, você se entrega totalmente, você comunga. E ali você ouve uma boa homilia, você sai radiante, cheio de energia, exalando o bem. Ou às vezes para você, você percebe essa felicidade quando você está com uma estabilidade emocional, quando as coisas que acontecem não te afetam tanto e você consegue ter maior estabilidade emocional. Às vezes você consegue perceber a felicidade quando você busca construir virtudes, quando você busca ser uma pessoa mais paciente, mais generosa, mais humilde, mais justa, mais prudente, mais temperada, mais forte. E ali você busca alcançar grandeza de alma. Às vezes para você a felicidade vai estar quando você consegue desfrutar o melhor dos relacionamentos que importam para você, suas amizades, sua família. E aí, onde que está a felicidade para você? Onde que você percebe, aonde que você toca a felicidade? O certo é que, seja nessas coisas, seja numa busca por paz interior, seja numa busca por propósito e significado, todos nós ansiamos e é o desígnio da nossa vida, é a finalidade da nossa vida, é ser feliz. A grande questão é, o que é felicidade? E antes de eu te falar o que é felicidade e te mostrar um pouco mais desses estudos e do que eu aprendi sobre felicidade, nessa busca minha que começou quando um amigo meu tomou um pé na bunda e ali ele estava me contando como que foi e tal, e ele mostrou a mensagem que a mulher tinha mandado e eu concordei com os argumentos dela, apesar dele ser meu amigo, eu acabei concordando com ela, mas eu só discordei de uma coisa, que ela falou, o importante é ser feliz. Ali na época eu tinha uma tese e achava que a felicidade era uma coisa. Mas de repente, aí eu falei pra ele assim, cara, eu até concordo com ela, só discordo que o importante é ser feliz. E ali ele falou, nossa, eu fiquei curioso pra te ouvir falando sobre isso. E eu falei assim, pessoalmente a gente conversa, a gente se aprofunda nesse assunto. Só que acontece que a partir dali eu comecei a investigar o que é realmente felicidade, o que a ciência diz, o que os grandes filósofos dizem e tudo mais. E ali eu mudei totalmente a minha concepção sobre a felicidade. Mantive alguns pensamentos, mas o meu entendimento global mudou por completo. Eu quero te apresentar essas coisas. Mas antes, vamos imaginar qual que é o possível cenário que a gente vive, né? Trazendo um pouco mais para a realidade, para o concreto, para o dia a dia. De repente ali você pega uma jovem entrando para a faculdade, entrando para a universidade ali, ela tinha um desejo, ela falou, cara, eu vou estudar direito, eu vou estudar medicina, eu vou estudar ciências da informação, eu vou ser uma programadora, e ela presta vestibular, ela passa numa federal, aquilo traz uma alegria imensa para ela, ela tá radiante, ela já consegue se imaginar sendo médica, ela consegue imaginar na sua profissão, atendendo e ajudando os outros ali, ela tem tudo aquilo como um grande ideal. E aí ela vai, primeiro dia ela tá até com muita expectativa, não sabe como que vai ser, não sabe como são seus amigos, ela prepara uma roupa, ela volta para o primeiro dia e ela acha o primeiro dia maravilhoso. Só que no decorrer do tempo a faculdade começa a acontecer, de repente começam a acontecer outros problemas, ela tem um término de relacionamento, ou então
uma outra possibilidade ali de um cara, de um jovem que entrou, o pai prometeu, ele não passou na federal igual essa menina, mas ele foi e falou, cara, vou pagar aqui para você a faculdade e tudo mais. E ele estudando programação, quer ser programador, sistema da informação e tudo mais, até que o pai dele entra numa crise financeira e a partir daquele momento, o cara que podia dedicar seu tempo para malhar, para comer bem e tudo mais, e de repente ele precisa arrumar um emprego e o emprego consome muitas horas do dia dele e ali ele não consegue mais malhar, ele não consegue mais fazer as atividades que ele gosta, ele começa a comer porcaria o tempo inteiro e na hora que ele vê todo o tempo de lazer dele, ele acaba gastando com televisão, ele vai engordando, ele olha para a faculdade, acha que a faculdade não está fazendo tanta diferença mais assim, ele olha para o mercado e fala, cara, o mercado está saturado, tem muita gente, e aí ele não consegue, ele consegue um saláriozinho ok aqui, mas nada que vai diferenciar, e aí ele começa a questionar se ele escolheu a profissão certa. Às vezes a menina do outro lado lá, que estava na medicina, tomou um pé na bunda e ela colocava muita expectativa no relacionamento, de repente ela percebeu que foi traída. E ali toda a felicidade dela ali, ela começa a olhar para os estudos, ela olha para a medicina, não vê tanta graça mais assim. As coisas podem mudar. Ou então, um pai que está ali no seu dia a dia e ele acorda para ir trabalhar, acorda cedo, bem disposto, toma um café da manhã com seu filho. Só que logo no primeiro momento ele já pega um trânsito. E aí na hora que ele chega ali, o chefe fala, cara, nós estamos com problema, nossas metas estão atrasadas, precisa vender mais, nosso custo aqui está grande, nós estamos pagando aqui para tentar atingir mais clientes, mas os clientes não estão vendo o que está acontecendo. E aí o cara é vendedor e ele precisa vender mais, ele consegue uma venda, consegue 2 vendas, ou então ele não conseguiu nenhuma ali, o chefe começa a pressionar ele volta de consciência pesada, volta para casa, tem mais trânsito. Ali o filho dele, ele chega ali, tipo, tava com saudade, é um filhinho pequeno ainda, e aí, papai, que bom que você chegou e tudo mais. E aí ele vai, ele é meio frio com o filho porque ele tá desanimado. Onde que tá a felicidade no nosso dia a dia? Como que a felicidade se manifesta? Como que a gente lida com essa oscilação entre ânimos e desânimos, entre estados mais alegres e estados mais para baixo que a gente tem? Como que a gente lida com o sofrimento para ser feliz? É possível ser feliz diante do sofrimento? E a grande verdade é que por mais que eu afirme aqui que ninguém pode desistir da felicidade, é impossível alguém desistir da felicidade. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê dados que assustam. A gente percebe uma grande pandemia emocional. A gente vive um grande vazio interior. Parece que nossas casas estão lotadas de coisas, a gente tem muita coisa, a gente tem acesso a tanta coisa. A gente vive na época em que os índices de pobreza diminuem, em que nunca se teve tanto acesso a conforto, nunca se teve tanto acesso a comida de qualidade, nunca se teve tanto acesso a tanta coisa, e ainda assim as nossas casas são cheias, mas o nosso coração está vazio. Existe uma sensação de não pertencimento, de um não saber, um clima de como se as coisas estivessem estranhas. A gente olha para os dados de depressão e percebe que a estimativa no mundo é que, segundo a OMS, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. No Brasil, 6% das pessoas sofrem de depressão, que dariam cerca de 11 milhões de pessoas. É muita gente. Por quê? Tudo bem, a gente tem que ser sério aqui e entender que muitas vezes vão ter causas genéticas que vão influenciar, mas nas doenças psiquiátricas, depressão passa de longe de ser a maior influência genética, pelo contrário. Eu não lembro a porcentagem exata aqui, mas cerca de 30%, 40% tem um tom genético. E as outras partes? O que tem a ver? O que influencia? Por que nós estamos tão infelizes? Por que nós nos sentimos tão deslocados? O que tem acontecido? E por que isso acontece? Para levantar essa tese, para começar a discutir o que a gente vive, tem um cara que eu gosto muito, um personagem que impactou uma grande geração, que se chama Tyler Durden. Ele é representado pelo Brad Pitt no filme O Clube da Luta. E Tyler tem um discurso inesquecível que mexeu com uma geração e influenciou o agir de muita gente. Tyler Durden, ele aponta para a ferida e fala assim: nós somos os filhos do meio da história. Sem lugar, a gente não pertence a parte nenhuma.
nós não temos uma grande guerra, nós não temos uma grande depressão, porque a nossa grande guerra é uma guerra espiritual e a nossa grande depressão são as nossas próprias vidas. Nós fomos ensinados a desejar ter trabalhos que não queremos, para comprar porcaria que não precisamos, que a gente vai comprar uma coisa ali para nossa casa, de repente a gente vai colocar ali, a gente está super feliz porque comprou aquilo, e na semana seguinte a gente nem lembra que aquilo existe. A gente foi ensinado a desejar ser uma grande celebridade, a ser um grande cantor do rock, do pop, um grande músico. A gente foi ensinado que se a gente fosse milionário, quando a gente fosse milionário, nós finalmente seríamos felizes. Mas aos poucos nós estamos percebendo que isso não é verdade. Aos poucos nós estamos percebendo que muitas vezes a gente não vai alcançar essas coisas, a gente não vai ser celebridade, a gente não vai ser nada demais. A gente talvez não seja nem milionário. E isso traz uma grande angústia. Nós estamos muito chateados, nós estamos muito putos por causa disso. Porque quando a gente fica comprando coisas, essas coisas começam a possuir a gente. Porque muitas vezes a gente compra as coisas, mas são as coisas que possuem a gente. A gente trabalha em trabalho que muitas vezes só servem para sugar a nossa energia, só servem para estressar a gente. Mas qual que é o nosso grande propósito? E a partir desse movimento ali no filme Clube da Luta, a partir desse discurso, as pessoas vão se identificando, os homens vão se identificando, e aí ele cria o Clube da Luta, que tem um grande propósito que se desvirtua completamente. Mas esse discurso do Tyler é muito interessante. Sabe por quê? Porque é o que a gente vê acontecendo de verdade. E não que eu não sou contra capitalismo, eu não sou contra a pessoa querer ganhar dinheiro, pelo contrário, eu acho que o trabalho bem feito, sim, ele enobrece, eu acredito no valor do trabalho, eu acredito que o dinheiro, quando ele é meio, ele não é fim, ele tem o seu valor, mas a grande verdade é que toda a publicidade é trabalhada para que a gente deseje mais. E é muito curioso como as grandes marcas, elas se preocupam com a nossa felicidade. Pois é, se você não se preocupa com a sua felicidade, se você não se preocupa com o seu destino, você vive meio como se fosse um Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ou se você vive como se fosse um pouco de um Titãs, contando com um acaso para te proteger enquanto você anda distraído. As marcas se preocupam com a sua felicidade, as grandes empresas se preocupam com a sua felicidade e elas querem garantir que você tenha a percepção, que você internalize que a felicidade está associada aos produtos que elas vendem. É isso que elas tentam o tempo inteiro. Se você puxar da sua memória, eu não vou mostrar daqui porque eu não quero problema com marca, mas teve marca de cartão de crédito levantando que o seu... Para o seu cartão de crédito, o seu guia espiritual, tem marca que fala que para você abrir a felicidade, inclusive até um estudo interessante que separa entre o refrigerante de cola vermelho e o refrigerante de cola azul. Porque lá no passado, o azul tinha certeza que o sabor dele era mais gostoso, porque ele tinha feito um teste cego. Ele tinha feito um teste cego em que colocava para as pessoas tomarem os dois refrigerantes. E os resultados eram muito óbvios no mundo inteiro. Na grande parte do mundo, eles ganhavam, eu não lembro a porcentagem, cerca de 70%. Esse estudo está no livro A Lógica do Consumo, se não me engano, do Martin Lin. E aí o que acontece? Eles falam, nossa, vamos investir pesado. E eles investiram pesado para passar o refrigerante da cor vermelha. E o que aconteceu? Foi que eles se frustraram, eles não conseguiram bater o refrigerante vermelho. E aí, anos mais tarde, um neurocientista fazendo imagens do cérebro resolveu fazer um novo teste. E nesse novo teste, qual que foi a diferença? Pegaram o refrigerante, o teste cego de novo, só que mapeando o cérebro. E o que percebeu é que a pessoa realmente gostava mais do sabor do refrigerante azul. E aí ele fez agora um novo teste, só que dessa vez com a pessoa sabendo qual refrigerante ela estava tomando. E quando ela via a embalagem do refrigerante vermelho de cola, as partes de emoção, as partes que eram associadas a mais felicidade, vamos colocar assim, a mais prazer, elas acendiam todas, partes emocionais com o vermelho.
Ele conseguiu construir uma narrativa e imprimiu e te fazer ter uma impressão sobre aquele refrigerante que influenciava na sua decisão, que influenciava em como você percebe o próprio sabor. O sabor que deveria ser algo objetivo, não é? Mas a emoção que a propaganda te faz sentir. A capacidade de comunicação te fez perceber aquilo diferente e você gosta mais do vermelho. E não quero nem entrar no mérito, mas eu prefiro vermelho. Eu acho que eu prefiro vermelho, eu prefiro muito mais o vermelho, na verdade. Mas, independente disso, é o que os estudos mostram. Talvez no Brasil o vermelho seja realmente melhor, é o que eu acredito. Independente disso, tem loja de fast food que sempre as propagandas são mostrando momentos de felicidade. E, sei lá, se você for investigar, você vai ter sempre as empresas explorando esse momento, porque eles querem que você compre. E você associar a felicidade às coisas vai te fazer comprar mais. Ou seja, existe toda uma cultura, existe todo um ambiente onde a gente tem voltado para a acusação do Tyler Durden, fazendo a gente desejar as coisas que a gente não precisa, mas a gente foi convencido a acreditar que a gente precisa dessas coisas, e a gente compra aquilo, e a gente vai comprando. Só que muitas vezes essas coisas não preenchem a felicidade que elas prometem preencher. E junto aqui eu começo a ter elementos para te explicar qual que é o primeiro mito sobre felicidade. Porque a coisa mais comum de você, se você sai perguntando o que é felicidade para as pessoas, felicidade é uma emoção, é quando eu sinto assim, assado, é quando eu me sinto assim, por causa disso e disso e disso, por causa do relacionamento, por causa do meu trabalho, é quando eu faço venda, é quando eu viajo. Felicidade está relacionada a viajar. E você sempre vai ver emoções e sentimentos ali na resposta. Só que a emoção é o que a propaganda te faz perceber. E ela consegue manipular a sua percepção sobre felicidade justamente usando as emoções. O que é a emoção no final das contas? A emoção é a resposta do seu cérebro por um estímulo, por uma informação externa. É até importante a gente começar a diferenciar aqui qual que é a diferença entre emoção e sentimento. A emoção ela acontece de forma automática e inconsciente ou parcialmente consciente. Por quê? Porque o seu cérebro ele precisa agir rápido. Então, acontece alguma coisa na sua frente, que seja, de repente você está ali andando distraído na rua, você percebe um cara com um revólver ali assaltando outra pessoa, tá assaltando a pessoa na sua frente. Do nada sua pupila dilata, seu coração dispara, você vai pensar se você vai correr, se você vai ajudar, o que você vai fazer, você toma uma decisão por impulso. Tudo isso aconteceu no seu cérebro e corpo muito antes de você parar para perceber que essas coisas aconteceram. Você só percebe depois e fala, caramba, aconteceu. Só que essa mesma coisa, ela pode ser acionada simplesmente porque alguém virou para você e falou assim, nossa, você viu que o seu ex está saindo com fulana? Você viu que... Ou então pode ser simplesmente porque o seu chefe chegou e falou assim, cara, você não vendeu nada até agora. Puta merda, entendeu? E aí, simplesmente porque você escutou. Ou porque você viu a foto do seu falecido avô. E aí você sentiu saudades. A emoção ela acontece de forma automática, é uma reação ao que acontece no ambiente. E a felicidade não pode depender disso. Pelo contrário, a felicidade é você conseguir. A felicidade verdadeira consegue por você conseguir ter estabilidade apesar dos momentos de oscilação. A felicidade também não vai ser algo constante, você vai atingir um platô aqui e para sempre eu vou me manter aqui. Pelo contrário, felicidade depende de você conseguir passar por desafios, passar por sofrimentos, passar por situações que são negativas. É impossível você ser feliz se você não sabe passar por isso, porque a vida ela vai ter essas grandes oscilações e é preciso que ela tenha essas grandes oscilações. Ou seja, felicidade não é emoção. Só que o nosso estilo de vida atual não tem só esse grande problema do tanto de publicidade, de como tentam nos convencer nas coisas materiais a buscar a felicidade. Pelo contrário. O que acontece, na verdade, é que
Por exemplo, se eu vou pegar um exemplo aqui para estudar, quando estão desenvolvendo estudos para humanos, principalmente, sei lá, você quer fazer um remédio novo, né? Você vai testar primeiro dentro de um animalzinho de laboratório. E aí dentro de um ratinho de laboratório, por exemplo, eles querem entender melhor como funciona o estresse crônico do estresse agudo de alta intensidade. E aí vamos voltar, por exemplo, aqui, só para diferenciar primeiro, de repente você está aqui, como eu te falei, só que eu te dei um exemplo do assalto, só que agora vamos supor que o assalto é com você. Você vai ter todo aquele disparo de uma emoção enorme ali, todo um responder fisiológico, você vai ficar super estressado, e esse é um estresse agudo de alta intensidade. Você vai ficar o dia pensando naquilo, talvez a semana pensando naquilo, lembrando e tal, e aquilo ali vai trazendo todo uma sensação para o seu corpo. Ok, agora, por outro lado, o estresse crônico são pequenos estresses que se repetem durante o dia mais frequentemente. O assalto não vai acontecer de novo na semana que vem. Pode até acontecer, mas é improvável que ele aconteça com uma frequência uma vez por dia você é assaltado. Você não vai ser assaltado uma vez por dia, uma vez por semana ser assaltado. E eu espero que não, né? Porque também vai saber, né? Mas o grande ponto é normal que você reaja e que você tenha uma grande reação ao estresse de alta intensidade. Só que o estresse de alta intensidade muitas vezes não é o pior. E para te mostrar isso, eu vou voltar agora aqui pro estudo do animalzinho. Então você tem um ratinho ali. E aí eles começam a fazer determinados estudos. Então eles começam primeiro a entender como que o ratinho vai se comportar se eu fizer alterações de escuridão e de luz que vai alterar o seu sistema, o seu ciclo circadiano, por exemplo. Depois, aí ele vai ver como que o ratinho vai reagir a esse estresse crônico. Logo na sequência, ele vai colocar um novo estímulo de estresse para ele, do nada vai colocar um outro animal no seu espaço ali. De repente, ele vai, por um tempo determinado, colocar alguém por um tempo determinado, ele não consegue se locomover praticamente. Vai estar praticamente imóvel dentro de uma determinada circunstância. Depois ele vai colocar um odor, um mau cheiro muito grande. Depois ele vai chegar e vai colocar luzes brilhantes piscando o tempo inteiro. O que você percebe aqui? Eu estou descrevendo uma grande metrópole. Uma grande metrópole, onde muitas vezes você tem que trocar o dia pela noite, você não tem uma boa noite de sono, você não consegue cuidar do seu sono, você tem luzes a todo tempo, muitas vezes você vai pegar um ônibus, você vai pegar um metrô e no horário de pico você está esmagado e você está parcialmente imóvel, o grande odor ali, às vezes urina e no meio da cidade, assim, aquele cheiro realmente desagradável, você do nada tem uma pessoa diferente entrando no seu espaço, te invadindo, te causando estresse. E o que acontece tanto com o ratinho quanto com o humano que vive esse estresse crônico constantemente? Um pouquinho desse aqui, depois um pouquinho daquele ali, depois um pouquinho desse aqui, depois um pouquinho... Aí repete esse estresse. O que vai acontecendo? Vai entrando em depressão. Vai entrando em depressão. O ratinho, ele prefere um tipo de bebida, ele passa a não se interessar e para ele passa tanto que tanto faz. Coloca uma fêmea ali para ele, não está tão interessado assim. O ratinho vai tendo problemas de depressão pelo ambiente que ele está. E a gente está nesse grande ambiente o tempo inteiro, tanto pelo comercial quanto pelo formato das cidades. Até cada vez mais os interiores estão se tornando mais parecidos com as metrópoles, o trânsito está cada vez pior, a barulheira, barulho de trânsito, buzina, odor, e tudo isso vai estressando a gente, fora os estresses que a gente tem do dia a dia, os estresses de significado que o ratinho não tem. E qual que é o grande problema aqui? Qual que é a grande questão? Por exemplo, graças a Deus, hoje, a gente está tendo um tanto de informação, muitas vezes que vem de neurocientistas, que vem de psicólogos, para a gente cuidar melhor do nosso sono, do nosso ciclo circadiano, da nossa alimentação, da nossa dieta. E o Arthur Brooks, que é o grande estudioso da felicidade, um cientista da felicidade, professor de Harvard,
ele fala que tudo isso é muito bom, mas que infelicidade para a ciência não é o oposto de felicidade, porque elas acontecem em áreas diferentes do nosso cérebro. A parte emocional que dispara com esses estresses crônicos, que vai me causar mais ansiedade, mais estresse, emoções negativas, não necessariamente tem a ver com as felicidades. Então é muito importante sim que você cuide do seu sono, é muito importante sim que você cuide da sua alimentação, é muito importante sim que você faça atividades físicas, mas ele explica, até quando ele estava respondendo uma mulher no Twitter, né, que aí ele vira e fala assim, nossa, a mulher fala, quem diria que a felicidade estava num bom calendário de sono, né, com noites bem dormidas, e aí ele explica que na verdade essas coisas não são opostos, como a gente tende a acreditar, pelo menos não para a ciência, e que você garantir esses hábitos que vão reduzir seus níveis de infelicidade não vão te trazer felicidade. Só que por que eu estou falando isso se o meu assunto é felicidade? Porque um influencia no outro. Eles não são opostos, mas eles conversam. E às vezes porque você está nesse nível de estresse aqui, você está nessa cidade, e isso, toda a reação fisiológica que vai acontecer com você, ela vai te impedir de ser mais feliz. Mas ela não vai garantir, mas você cuidar dessas coisas também não vai garantir que você seja mais feliz. E aqui a gente entra para outro agravante. E o outro agravante tem a ver com por que a gente está tendo a oportunidade de ter essa conversa, que é a tecnologia. Nos smartphones, você tem colocado um tanto de estímulo que também aciona esses estresses. Porque muitas vezes você fica acordado até mais tarde, você não cuida do seu ciclo circadiano, você não toma só a primeira luz que você vê no seu dia ao seu celular, pelo tempo que você fica no seu celular, que você desregula seu nível de dopamina. Então tudo isso vai mexendo na sua fisiologia e vai causando estresse crônico sem que você perceba que isso está causando estresse crônico. Mas mais do que isso, na parte dos significados, você começa a ver comparações. Então, sei lá, se você segue 200 pessoas, se você segue 300 pessoas, se você segue 500 pessoas, se você segue 1000 pessoas. Mas cada pessoa vai estar num momento diferente do ano. E quantas dessas são influências? E aí, de repente, você vê um influencer lá que abriu um podcast e ficou rico. Um influencer que começou a vender marketing digital e ficou rico. Você vê a vida do artista, você vê a vida dos seus companheiros, dos seus colegas, e você vê que fulano está viajando, fulano foi para fora do Brasil, ciclano está namorando uma mulher muito bonita, ou então a ciclana está namorando um cara muito bonito, o cara que é o partidão. E aí você se compara. A internet, a rede social coloca a gente nesse lugar. E aí de repente você olha para sua vida e fala, cara, eu tô atrasado. E por mais que eu possa falar para você, mas você não deve se comparar com os outros. Você não deve se comparar com os outros, você deve comparar com você mesmo. Eu acredito nisso em partes. Porque se você é do tipo de pessoa competitiva que tem um temperamento mais competitivo e você consegue usar sua comparação com o outro, com um gás, com certa energia para ver, cara, eu sou capaz de mais, então vou buscar mais, e aí você canaliza essa energia para você e esquece do outro, beleza. Mas muita gente não é capaz de fazer isso. E aí você se compara com o outro, tendo uma perspectiva negativa do outro. Tudo bem. Mas aí fala, então o ideal para você é você esquecer o outro e se comparar com você mesmo. Claro, isso é importante, mas tem um grande problema aqui. Lembra que eu te expliquei as emoções, que elas acontecem de forma automática e inconsciente ou parcialmente consciente? Pois é, todo momento que você está rolando o seu feed, que você está vendo stories, você está recebendo informações que vêm de fora de você e instala um negocinho no seu cérebro, né? Você tem uma forma de reagir. Chegou, porque as informações, tudo que a gente percebe do mundo, tudo que a gente tem consciência do mundo, ela precisa entrar pelos nossos sentidos, ou pela nossa visão, ou pela nossa audição, ou pelo nosso tato, ou pelo nosso paladar, ou pela esqueci o outro, não lembro aqui, falei 4 e faltou um, não lembro, não vou fazer a ordem, mas é isso. Precisa entrar por algum desses sentidos. E aqui no celular o que está acontecendo? Você está tendo um estímulo visual e um estímulo auditivo. Só que, já viu aquela frase? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Um vídeo vale mais do que 1 milhão de imagens.
Isso é o que diz o Andrew Huberman, né? Não é uma afirmação científica, mas é uma afirmação de retórica que ele quer dizer para mostrar o impacto que o vídeo tem no nosso dia a dia, no nosso cérebro. E o vídeo comunica muito. Só que o tempo inteiro você está vendo vídeos curtos. E eu sei que você já ouviu isso antes, mas isso funciona como um cassino para você. E um cassino que está o tempo inteiro mexendo com as suas emoções. Porque um vídeo, de repente, você gosta muito dele e você compartilha. Às vezes você compartilha porque ele foi uma informação legal, porque vai ajudar o outro, mas você vai para o próximo vídeo e é uma historinha engraçada que alguém viu e você vai lá e você dá risada. De repente você vai para outro vídeo e é política e você fica puto da vida. De repente você vai para outro vídeo e fala, é chato. Tem uma loteria acontecendo aqui. E aí, inclusive o chato é importante que aconteça para que você busque mais de acordo com que forma o nosso sistema dopaminérgico. Então, o excesso de emoções que te fez reagir, na hora que você termina de rolar o seu feed, que você passou por muito tempo rolando o seu feed, no scroll infinito aqui, e aí, sei lá, você passou 20 minutos, você passou 30 minutos, você passou 1 hora, você passou 2 horas rolando o seu feed, você nem se lembra do que você assistiu, mas esse tanto de estímulo, tanto de informação que veio de fora, por mais que tenha tido informação boa, ela fez assim com as suas emoções. Mexeu muito com as suas emoções. E mais do que isso, cada videozinho pode ter te dado um disparo de dopamina ou não. E aí você ficou tendo disparos constantes de dopamina. E a grande tendência é que, como qualquer substância viciante, isso te leve lá para baixo. Já reparou que quando você fica muito tempo sem mexer, muito tempo mexendo no celular, e na hora que você para, se você fez isso durante o dia, você não quer fazer nada, depois você tem pouca energia, pouca motivação para buscar alguma coisa, você está num estado meio de preguiça, tipo, nem porque os seus níveis de dopamina foram lá para baixo, os níveis basais que fazem seu corpo funcionar e você ter energia para continuar o dia. Depois de todo esse cenário, quero te apresentar um estudo científico que é uma meta-análise de mais de 100 estudos científicos, ou seja, eles pegaram esse estudo qualitativamente e compararam todos os estudos que tinham, os melhores estudos que tinham sobre felicidade. E aí o que eles perceberam? Como que ela chama primeiro? O lado obscuro do sonho americano. E é muito curioso que ela chame isso, porque o que eu te apresentei aqui? Te apresentei o Tyler Durden, mostrando essa sociedade de consumo e como a gente é ensinado a desejar coisas e sem perceber a gente começa a acreditar que a felicidade está nas coisas que a gente busca. Depois eu te apresentei as grandes metrópoles e depois eu te mostrei como que tudo isso é potencializado pelas redes sociais. E agora eu estou te falando aqui sobre comparação. Porque o que esse estudo mostra? Existem 2 formas de buscar a felicidade. Existe a forma de buscar a felicidade de uma maneira extrínseca, ou seja, para fora de mim. E existe uma maneira de buscar intrínseca. E aí qual que é a diferença que esse estudo aponta? Na extrínseca, normalmente eu busco em 3 coisas. Estética, e aqui eu quero deixar muito claro, estética é importante pra caramba na constituição do ser humano, quando você entende a natureza do ser humano. Mas não essa estética obcecada que a gente tem, que você precisa ter o abdômen perfeito, o corpo perfeito, e se encher de remédios para ter o corpo ideal e você fica se comparando em não sei quantas cirurgias e não sei quantos procedimentos. Aqui tem um exagero. E essa busca na estética, segundo esse estudo científico, segundo essa meta-análise recente de 2002, com mais de 70 mil pessoas entrevistadas, porque uma meta-análise ela vai pegar vários estudos e vai compará-los, né? E aí, nesse conjunto de estudos que tem mais de 70 mil pessoas, mais de 100 estudos, cerca de 105 estudos, se não me engano, ela vai mostrar que essa busca pela estética não traz felicidade. A outra maneira extrínseca, fama, desejar fama. E aí a fama vem pelo reconhecimento, pelo aumento de seguidores, vem de diversas formas. Não traz felicidade. A terceira maneira, dinheiro, não traz felicidade. E aqui eu não quero entrar no ponto, claro que reduzir a desigualdade e uma pessoa numa extrema pobreza, o dinheiro sim vai aumentar os níveis de felicidade, é a primeira coisa que ela tem que se preocupar. Muito importante deixar isso claro. Porém, a gente está falando aqui de indivíduo, o que você pode fazer individualmente para ser mais feliz. Porém, quando você tem as coisas básicas, já não passa a fazer tanta diferença assim. Quando você passa a ter um conforto menos ainda, e cada vez menos o dinheiro vai
tendo diferença no nosso impacto pela felicidade. Mas o que a gente vê na busca pelo dinheiro normalmente não é sair da pobreza. O que a gente vê na busca pelas pessoas é quero mais dinheiro, quero mais dinheiro, quero mais dinheiro, e isso não traz felicidade, segundo os estudos. Porém, então, onde que está a felicidade, segundo a ciência? Na busca de conquistas interiores, em coisas que eu dou significado, em coisas que eu posso ser melhor, que eu vou estar engajado com uma causa, em coisas que eu vou me aperfeiçoando. E é muito curioso, por exemplo, aqui, se eu pego um próprio objeto material e aí eu compro essa coisa, sei lá, vou pegar um quadro famoso aqui, e aí esse é uma peça rara desse quadro, eu coloco ali e deixo ela no canto. Ela tem pouco significado para mim, mas se eu sou um apreciador, esse quadro pode sim ter mais significado para mim. Da mesma forma, não sei, se eu compro algo simplesmente para decorar, mas, por exemplo, vamos supor que eu sou um editor de vídeo e eu não sou um editor de vídeo, eu não preciso de um computador, e aí eu vou comprar o melhor computador, o melhor laptop que tem de última geração. Esse laptop não vai ter um impacto assim, vou ter um momento de euforia, um momento de alegria, e depois eu vou deixar ele de canto. Mas se eu vou ali e se eu compro um notebook que vai me fazer trabalhar melhor, que vai me fazer render mais ali, e aquilo melhora a minha produção, aí ele pode ter influência da felicidade, mas não é o objeto em si. Percebe? É a conquista, é o seu movimento, é o seu trabalho, é o significado que você dá para essas coisas. Então, quanto mais você é engajado em coisas, em atividades que te fazem ser melhor, que te fazem ser uma pessoa mais virtuosa, que te fazem olhar mais para o próximo, que te fazem se engajar com causas, aqui sim está a felicidade. É no seu desenvolvimento como pessoa, quando você vai se tornando mais humano. E é muito curioso como a ciência começa a apontar para aquilo que os filósofos já tinham percebido lá atrás. Por isso que no vídeo de amanhã eu vou trazer o que os filósofos falavam e tudo mais, mas ainda não terminei. Eu quero deixar aqui uma atividade para você. Eu quero trazer uma atividade para você que, na verdade, são perguntas que talvez vão ser incômodas, mas que você precisa confrontá-las para se você quer dar mais significado para a sua vida. E essa pergunta é: por que você está vivo? Primeiro, qual é a sua importância para o mundo? Qual diferença faria se você não estivesse aqui? Que diferença que você faz? Por que você está vivo? E a segunda pergunta é: pelo que, por qual causa ou por quem você está disposto a morrer? Responda de verdade, pega um papel, responda. Traz esse significado, comece esse movimento de interesse, porque aqui são perguntas que vão te colocar em causas importantes. E se você não sabe, que bom que você não sabe, mas que você está disposto a descobrir. Aqui você começa a perceber o valor dos movimentos da sua vida, ao invés de buscar felicidade, euforia, em ficar vendo distrações, entretenimento um atrás do outro, ver uma série, vou jogar um jogo, vou pra balada, vou beber, vou fazer não sei o quê. Não estou falando que essas coisas são problemas por si só, mas nessa busca inquieta, cada vez qual que é a próxima coisa que eu vou fazer, qual que é a próxima coisa para me entreter, ela é muito, muito, muito problemática e ela tende a te levar para um caminho de infelicidade. E por isso e a partir disso tudo, que eu fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. Eu quero te mostrar que realmente é um caminho gostoso quando você começa a descobrir essas coisas. Por isso que amanhã eu vou trazer 3 personagens do cinema. O cinema, a literatura. Quando a gente olha para essas coisas e entende melhor os personagens, a gente consegue se conhecer melhor. A gente consegue ver com mais olhos. São os meus olhos que veem, mas através de meus olhos, porque eu começo a entender a perspectiva de um novo personagem. A literatura é o exemplo mais rico de aumentar esse imaginário, de ter mais autoconhecimento, de buscar maior desenvolvimento, ter mais virtudes, né? Buscar um entendimento melhor da realidade, de ter mais compaixão com outras pessoas, por exemplo. Mas a gente vai começar pelo cinema. Por isso que eu peguei 3 personagens, eu quero compará-los, quero diferenciá-los, quero contar um pouquinho da minha história. E aí eu quero introduzir vocês o que os filósofos falaram sobre a felicidade, qual é a importância da felicidade, como que eles buscaram, qual era o exercício que eles faziam
para te mostrar que existe um caminho concreto. E naquele alerta, que se você não está preocupado com a sua felicidade, existe quem está. E essa pessoa vai te influenciar a seguir o caminho que ela deseja para a sua vida. Então, até amanhã. Muito obrigado.